Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O volante venezuelano José Martínez nem estreou pelo Timão e já pode ser desfalque nas próximas rodadas. Pedido de impeachment está em andamento no Parque São Jorge. Eu vou explicar para vocês como é este processo. E também vamos falar sobre os 172 milhões que o Corinthians gastou para contratar, por enquanto, 17 jogadores. Eu vou explicar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta terça-feira, dia 27 de agosto, e a gente começa falando aqui sobre esse assunto bastante importante dentro do Corinthians que veio à tona ontem, no final do dia, início da noite, sobre o pedido de impeachment, né, que foi protocolado pelos conselheiros, por alguns conselheiros do Corinthians, contra o presidente Augusto Melo. Né, eles pedem o impeachment do presidente e o que é feito a partir daí, né? E por que eles pediram? Eles fizeram esse pedido de impeachment baseados em algumas, no entendimento deles, algumas irregularidades, né? No caso, aquele contrato com a Vaidbet, a questão lá do suposto laranja na intermediação do contrato, algumas questões que eles pretendem, né, buscar entendimento nisso para dar andamento aí, ou não, neste processo de impeachment. Ontem, cerca de 90 conselheiros, né, que são conselheiros ativos no clube, e se intitulam apartidários, ou seja, eles não têm partido, né, não tem lado A e não tem lado B, ou seja, não são da situação, não são da oposição, e são liderados ali pelo ex-presidente Mário Gobi. Bom, esse pedido teve assinatura de 90 desses conselheiros, encaminhado para o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Tá? Isso aconteceu ontem à noite. Bom, e agora, a partir de agora, qual que é o próximo passo? Tá? Após o pedido ser formalizado, né, e precisa no mínimo de 51 assinaturas, e teve 90, o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, ele encaminha o requerimento para a Comissão de Ética e Disciplina do clube, tá? Num prazo de 5 dias do recebimento. Então, ele tem 5 dias a partir de ontem para encaminhar para a Comissão de Ética, tá? E Disciplina. Bom, aí chegou na Comissão de Ética e Disciplina, tem mais 5 dias, esta comissão, para informar o presidente Augusto Melo de que há um processo de destituição do cargo em andamento, correto? E aí o presidente vai ter outros 10 dias para apresentar a sua defesa a esta comissão, incluindo provas, tá? Indicando provas, com depoimentos, enfim. Esgotado o prazo da defesa, tá? Esses 10 dias, a comissão de ética emite um parecer, e aí tem mais 10 dias para entregá-lo ao presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. Feito isso, será marcada uma reunião extraordinária, tá, do Conselho Deliberativo para decidir sobre o encaminhamento desse pedido com base na deliberação ali dos motivos. Após essas deliberações, o Conselho ele abre uma votação para aprovar o impeachment, que acontece de forma secreta. Tá? São cerca de 302 conselheiros, a votação é por maioria simples, né? Mas nem todos votam desses 302. Vamos fazer uma conta aqui. Imaginemos que numa votação dessa tenha 150. Precisa ter 76 votos favoráveis para a realização, né? Para a aprovação do impeachment. E aí, após isso, tá? Após isso, é convocada, 5 dias após isso, é convocada uma Assembleia Geral dos associados para votarem, tá? E aí, isso é a última instância, aí os sócios também batem o martelo se vão optar pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo, tá? Então, o pleito funciona dessa forma. Depois da votação
dos sócios, é a última instância, não tem o que fazer. Bom, neste cenário, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente do clube, assumiria o cargo, tá? E teria 30 dias para convocar uma eleição indireta, tá, gente? E aí só os conselheiros vitalícios ou com pelo menos 2 mandatos podem votar, tá bom? Então, esta é a situação, não é uma questão que é definida do dia para a noite, né? Pelos números que eu passei para vocês aqui, isso leva mais ou menos aí 50 dias aproximadamente para chegar a uma definição de impeachment ou não, tá bom? Então, quero saber a sua opinião sobre isso, comente aí. É um assunto sério, é um assunto importante, mas ele não deixa de estar em pauta, tá bom? Comenta aí, por favor. E falando agora sobre o volante José Martínez, venezuelano, que nem estreou pelo Corinthians, foi anunciado ontem, pintou no bid já, mas o jogador foi convocado pela seleção venezuelana, gente, e poderá desfalcar o Corinthians já na segunda partida de volta da Copa do Brasil, tá? Ele sendo inscrito e vai ser inscrito na Copa do Brasil. O Corinthians, no jogo de volta na Neoquímica Arena, dia 11 de setembro, ele poderá ficar fora, tá? Então, a seleção venezuelana faz 2 jogos no dia, um dia 5 de setembro e o outro no dia 10 de setembro contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E como jogará no dia 10, dificilmente o Martínez, e aí, claro, tem jogador que faz isso, pega um avião, volta e atua, se põe à disposição, mas ele pode desfalcar a equipe do Corinthians aí, na recém-estreia, né? Ele deve estrear quinta-feira agora contra o Juventude lá em Caxias do Sul, mas poderá já ficar fora dos próximos jogos do Timão, em questões aí, dessas questões de convocação para a seleção venezuelana. Não tem nada tão ruim que não possa piorar, né, minha gente? O cara nem estreou, já pode ficar fora. E aí? Bom, e para encerrar o vídeo, vamos falar de algumas situações do mercado. O Southampton da Inglaterra de olho no Yuri Alberto. São 3 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada, com o Southampton pagando os salários do Yuri. Existe uma possibilidade do negócio andar, mas o Corinthians já gastou 172 milhões de reais nesta temporada para a contratação de, para ser preciso, 18 atletas. E eu estou colocando aqui 18, incluindo o Héctor Hernandes, que nem foi anunciado ainda, tá? Então, falando aqui, mas eu estou colocando ele na lista porque ele chegou sem custos. Destes 18 jogadores, 7 vieram a custo zero. Portanto, o Corinthians só acertou salários com os jogadores. O lateral esquerdo, Hugo, que veio ainda no final do ano passado, né, na gestão ainda do Duílio Monteiro Alves. Depois, Gustavo Henrique, Palácios, Coronado, André Ramalho, Kaká e o Héctor Hernandes. Esses jogadores chegaram ao Corinthians a custo zero, apenas com salários e luvas aí como despesa. 11 jogadores tiveram um custo de 172 milhões de reais, tá? Então, esses 11 jogadores aí, cada um desses 11 que chegaram, Ranielli custou 13 milhões e 300 mil, Torres 31 milhões de reais, Rodrigo Garro 35 milhões de reais, foi o mais caro, Pedro Raul 25 milhões de reais, Mateuzinho 21 milhões de reais, Pedro Henrique 2 milhões e 900, Hugo Souza, o goleiro, 1 milhão e 200 mil pelo empréstimo, o Corinthians ainda terá que pagar mais 800 mil euros para comprar o jogador. Alex Santana, 13 milhões e 600 mil reais. Charles, 9 milhões e 700 mil reais. Thales Magno, 8 milhões e 200 mil euros, tá? Pelo empréstimo. Aliás, 8 milhões e 200 mil reais pelo empréstimo, reais. E o Martínez, né, o José Martínez, 11 milhões de reais. Se a gente colocar aqui a média desses 11 jogadores, cada um deles saiu por 15 milhões e 600 mil reais aos cofres do Corinthians, isso que tem que pagar a outros clubes, fora salários, luvas, enfim, aqueles acordos que todos sabem que acontece. É uma grana alta, 172 milhões de reais, 11 jogadores. A gente aí não pode considerar, né, os que vieram sem custo. Esses jogadores, ok, como eu falei, só
receberam aí, só recebem salários e luvas, mas 11 deles o Corinthians teve este custo de 172 milhões, ou seja, 15 milhões e 600 mil reais em média com cada um deles. E aí, é muito dinheiro ou você acha que valeu a pena o investimento? Quero saber a sua opinião, comenta aí e eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão para você aqui no 12 em Campo. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê 4 da tarde. Abraço, bom dia, tchau, tchau.